Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing, tá escrito aqui, mês de abril foi o mais quente da história. Aí quando você pega essas estatísticas, você vai ver, superando o último mês. E o último mês havia superado o penúltimo, que superou por sua vez o antepenúltimo. E a gente vai nessa escadinha. Bom dia pra você, Killing. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham de fato, viu? São 11 meses consecutivos em que cada mês é o mais quente já registrado na história. Então tivemos o junho mais quente registrado na história, depois o agosto mais quente registrado na história, e assim consecutivamente até abril também ter sido registrado o abril mais quente já registrado na história do planeta, 15,03 graus Celsius. É uma média global, levando em consideração regiões quentes e regiões bastante frias. E essa temperatura, ela é 0,14 graus Celsius mais quente que o recorde até então, que foi o abril de 2016, e 0,67 graus Celsius mais quente do que a média registrada entre 91 e 2022. O planeta vive vários fenômenos climáticos extremos. Agora, infelizmente, a gente acompanha o que acontece no Rio Grande do Sul, mas na metade do ano passado, verão aqui no hemisfério norte, quantas vezes a gente noticiou sobre recordes de temperaturas na Europa, sobretudo ali aquela região que fica no mar Mediterrâneo, com muitas queimadas, pessoas morrendo de calor. No Vale da Morte, nos Estados Unidos, registrando quase 55 graus, na China também, enchentes que têm acontecido em várias regiões do planeta. Infelizmente, os cientistas vêm alertando, tem o fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, mas é claro que a interferência direta do homem. E há um consenso de que o mundo não vem investindo o suficiente para lidar com as mudanças climáticas e com os eventos extremos que serão cada vez mais comuns. Mas existem alguns pequenos investimentos e algumas pequenas atitudes que podem fazer a diferença. Por exemplo, existe esse conceito de cidade esponja, né, que são cidades projetadas para absorver água da chuva, e parques alagáveis. Aqui na Inglaterra é comum você ter os chamados parques alagáveis. Existem muitas áreas verdes, Londres tem muitos parques, e eu estou num parque considerado parque alagável. Então quem está nos acompanhando pelo YouTube pode perceber que tem um formato mais ou menos de uma tigela, né? Eu estou num ponto mais alto, então na lateral também tem um ponto mais alto, e quando chove toda a água vai para o meio do parque. E ali tem uma vegetação diferente que no momento de chuva parece meio que um pântano. Então isso ajuda a minimizar os problemas. Você não impede um alagamento se for uma chuva enorme, né? A Inglaterra não tem chuvas torrenciais como no Brasil, por conta do clima. Chove bastante aqui, mas tem muito alagamento. Então é comum vários parques serem usados como uma forma de amenizar. Eles absorvem essa água e você pode ver que a estrutura toda aqui é montada para que quando chove a água desça ali para o meio, naquela região onde tem essas plantas que conseguem absorver mais a água. O Killing, eu tava vendo desculpa, Carla. O nosso estúdio fica do lado do estúdio da Band News TV, né? E o Killing tava no ar agora há pouco. Ele mais um rapaz que eu não conheço, mas eu suponho que seja um correspondente na Ásia. E aí eu vi no gerador de caracteres ali embaixo escrito: cidades asiáticas investem... países asiáticos investem em cidades esponja. Eu falei, pô, isso deve ter a ver com enchente, né? Com o que tá rolando no Rio Grande do Sul. Fui pesquisar que diabo que era a cidade esponja. China e Singapura são exemplos de países asiáticos que estão a desenvolver cidades esponja. Ou portuguesa de Portugal aqui, tá? Uhum. As cidades esponja são cidades com uma infraestrutura baseada em recursos naturais e soluções baseadas na natureza, que incluem elementos que aumentam a permeabilidade do solo para absorver a água da chuva. O governo chinês estabeleceu a ambiciosa meta de transformar 80% de suas áreas urbanas em cidades desse tipo, até 2030, com o objetivo de absorver e reutilizar 70% das águas das chuvas torrenciais. Chove muito na Ásia, né? Especialmente na época das monções. É isso, né, Killing? Eu suponho que seja um piso parecido com aqueles de playground, que são meio macios, ou coisa parecida, que absorve isso, em alguns casos, você até absorve essa água para uma cisterna e reaproveita ela. Então existem soluções urbanas que deixam
a cidade mais bonita. Quando não está chovendo, essa é uma região em que as pessoas brincam, se divertem, e quando chove, acaba absorvendo bastante da água e ajudando uma potencial enchente. Muitas casas por aqui têm jardins, isso também ajuda, né, a absorção da água. Tem ginásios que são feitos para alagar, né, não que são feitos para alagar, mas quando alaga, eles absorvem também a água e depois essa água ela é escoada. Então existem soluções urbanas que podem amenizar. O mundo precisa encontrar soluções, porque os fenômenos climáticos extremos estão acontecendo com mais frequência, ano após ano, em todas as regiões. A gente está vendo imagens aí da China, olha só um exemplo. Auckland, na Nova Zelândia, também é um exemplo de cidade esponja. E aqui na Europa, cada vez mais, as pessoas também estão investindo. Poderiam investir mais para diminuir o aquecimento global, mas pelo menos estão investindo em soluções para minimizar os impactos. É isso aí. Quilin, bom trabalho para você, até. Valeu, até mais. Minuto